Paz e graça a todos vocês, estou aqui mais uma vez para fazer mais um vídeo para este canal. Se você não é inscrito, se inscreva aí, deixe o seu like e compartilhe, que pode ser de muita importância para outras pessoas. E desejo aí a todos vocês um feliz ano novo, né? Já que esse aqui é o primeiro vídeo do ano. Hoje é dia 4, né? Estou aqui até perdendo, é sábado, né? Dia 4. Estou aqui até perdendo a noção do tempo. Bem, então é isso aí, desejo a todos vocês, inscritos e não inscritos, que Deus abençoe vocês aí e que vocês tenham um excelente ano, certo? E é isso aí. E vamos ao vídeo de hoje. O vídeo de hoje eu vou começar falando sobre uma problemática tradução, um texto muito difícil ou problemático para se traduzir de uma forma bem eficaz, que é o texto de Tiago 4, verso 5. Mas antes disso, se você tem interesse de estudar grego do Novo Testamento, que é esse aqui, hebraico ou fazendo curso de teologia à distância, é só falar comigo. Na descrição do vídeo está o meu WhatsApp, o meu Facebook, caso você tenha interesse, beleza? Bem, hoje eu quero falar sobre esse texto, que ele é muito complicado, ele tem as traduções divergem bastante, certo? O que acontece? Eu vou ler aqui na Bíblia ACF. A ACF diz, né? Pouco das vozes que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes. Então algumas pessoas interpretam que esse Espírito aqui é o Espírito Santo, que ele tem ciúme de nós. Beleza. Porém, outras traduções já vão dizer algo um pouco diferente, né? Que, por exemplo, a Bíblia de Jerusalém diz: ele reclama com ciúme o Espírito que pôs dentro de nós. Então aqui já surge outra interpretação diferente. Alguns aqui já dão outra ideia. A Bíblia... Aqui a Bíblia para Todos, edição católica, ela vai dizer o seguinte: Deus exige que o Espírito que fez habitar em nós o ame a Ele somente. Então aqui você vê que Deus exige que o Espírito que Ele pôs em nós ame a Ele somente. Então você já vê outra diferença de tradução. Aqui a NVI diz: o Espírito que ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes. Bem, o que existe? Existe praticamente três posições em relação à tradução desse texto. As três o Espírito Santo tem ciúme de nós. Essa expressão aqui, ó, pneuma, que é o Espírito, se refere ao Espírito Santo, como ele tem ciúme de nós. Já outra tradução possível seria dizer que esse Espírito aqui é o Espírito humano. O Espírito humano que Deus ele colocou em nós, certo? E outro seria um espírito maligno. É isso mesmo que você acabou de ouvir, um espírito maligno. Não sei se você já ouviu essa possibilidade, mas alguns comentaristas defendem ela e eu vou citar aqui alguns, certo? Mas vamos lá. A ideia desse texto, a problemática toda começa aqui, ó, na expressão pneuma. Se essa expressão aqui, ele é sujeito ou ele é objeto direto do verbo epipótei. Por quê? Se aqui é uma palavra da terceira declinação em grego. Essa terminação aqui, a, ela pode ser tanto de objeto direto como de sujeito na frase. Então, quando você pega e traduz primeiro topnema, o espírito, você traduz o Espírito, como fez a versão ACF, né? Deixa eu pegar aqui, é a ACF de 2011. A ACF diz: o Espírito em quem nós habita tem ciúmes. Então ele traduz primeiro o Espírito como sujeito, o pronome relativo, que é esse ro aqui. Então fica o Espírito que. O Espírito que em nós. Preposição mais um pronome. Em nós habita. Vou pegar aqui, o negócio caiu. Habita, isso é um auristo, né, na terceira pessoa. Essa é a forma sem, né? O katoxem em remim. Então, aqui você vai ter o Espírito
que em nós habita, né? Você tem, no caso habita, tem ciúmes, certo? Então o que que acontece? Quando se fala que esse Espírito que habita em nós tem ciúmes, alguns entendem que é o Espírito Santo que habita em nós e que tem ciúmes de nós mesmos, certo? Então o que que acontece? Aqui já seria um tipo de tradução. Só que outra tradução possível é que esse aqui não seja usado como sujeito na frase, sim como objeto direto. Robertson, que é um famoso gramático americano, ele tem até uma gramática, né, de grego avançado, são mais de 1.400 páginas. Ele vai dizer que isso aqui ela pode funcionar como objeto direto ou como sujeito. As duas possibilidades estão incluídas aqui, pode ser uma, pode ser outro. Ele vai dizer que a dificuldade é se topinamo ele é sujeito desse verbo ou se ele é objeto direto deste verbo. Vamos falar sobre a outra tradução. Aqui é um verbo que está no presente do indicativo ativo, a terceira pessoa, ei, epipotei. Esse é que ele indica que está na terceira pessoa do presente do indicativo ativo. Então o que que acontece? Aqui seria ele deseja, não ele quer intensamente, né? Essa expressão ele tem a ver com um amar cegamente, um desejo forte. Então, que você coloca ele deseja, ele quem? Deus deseja, com a preposição com ciúmes. Ele deseja com ciúmes o Espírito. Então o Espírito aqui já vai como objeto direto. O Espírito que ele fez habitar, né? Ele fez habitar em nós, certo? Então aqui já seria como um objeto direto, seguindo essa tradução aqui. Então aqui já seria o seguinte: ele deseja, no caso ele Deus, né? Deseja com ciúmes o Espírito que ele pôs em nós. A ideia seria que quando Deus ele criou o homem, o que foi que ele fez? Ele deu o fôlego de vida, né? Gênesis 2:7. Ele criou o homem, soprou o fôlego de vida no homem e ali o homem ele passou a ser um ser vivente, ele passou a respirar. Então o homem ele ganhou o fôlego de vida de Deus. Só que o homem ele tem usado esse fôlego de vida, esse espírito, para praticar as coisas erradas. Porque Tiago, quando ele vem aqui falando desde o versículo 1, Tiago ele vem falando do quê? Ele diz: de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos, e nada podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastais em vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então, o contexto, Tiago ele vem falando de pessoas que estavam fazendo coisas erradas. Então, Deus, ele deseja com ciúmes ou ardentemente esse espírito que ele pôs em nós, entende? Então, se ele desse o fôlego de vida para servir a ele. Só que o homem, após pecar, o homem começou a fazer coisas erradas. Então, Deus deseja que aquele espírito que ele pôs no homem é para servir a ele, e não as coisas do mundo que as pessoas estavam praticando desde o versículo 1 ao versículo de número 4. Então, essa aqui já é outra possibilidade de tradução que eu acho muito boa. Então, aqui você já tem duas traduções propostas, né, que já indica a questão do ou você traduz isso como sujeito deste verbo, ou você traduz isso aqui como objeto deste verbo. Então essa é a problemática na tradução. Bem, eu vou citar aqui alguns comentaristas, alguns professores de grego, né, que vão falar um pouco sobre a problemática dessa tradução. O A.T. Robertson é um que ele vai dizer que, na visão dele, a probabilidade melhor é que Espírito seja referente ao Espírito Santo,
certo? Robertson ele vai atestar isso, mas ele atesta sim que ele pode também ser usado como um objeto direto referente ao espírito do homem e não ao Espírito Santo. Bem, o que acontece? Deixa eu pegar aqui. Aqui. William Barclay, né, que é um famoso erudito da língua grega, se não me engano, ele é professor da Universidade de Glasgow, na Escócia. Olha o que é que ele fala sobre esse texto problemático. Ele diz: há duas possíveis traduções que finalmente têm mais ou menos o mesmo sentido. Ele, no caso esse aqui, né, ele, como eu já expliquei, ele quer dizer Deus, tem ciúme, deseja a devoção do Espírito que ele fez habitar em nós. Foi o que eu já expliquei nessa segunda fase, né? Deus ele pôs o Espírito em nós e quer que aquele Espírito, e quer que o homem ele use aquele Espírito, aquele fôlego de vida para servir a ele. Coisa que não estava fazendo nos versos anteriores. Barclay continua. Ou a outra tradução é: o Espírito que Deus fez habitar dentro de nós com ciúme deseja a plena devoção dos nossos corações. Aqui já implica o Espírito Santo e não mais o Espírito do homem. Beleza. Você tem também o famoso F.F. Bruce, né? O F.F. Bruce, ele também faz um comentário dizendo que o versículo 5 ele é de difícil interpretação. Ele é um texto complicado. F.F. Bruce, ele era professor se não me engano, na Universidade de Manchester, na Inglaterra. Ele diz o seguinte, deixa eu achar aqui a parte que ele diz, aqui ele vai dizer o seguinte, a interpretação do versículo 5 é difícil, né? São dadas duas alternativas, no entanto, os pontos a seguir parecem claros. A fórmula da escritura diz normalmente introduz uma citação, mas talvez esteja dando sentido geral e não as palavras exatas. Ele fala isso aqui referente à primeira parte do versículo 5, né? Que ele fala que a escritura diz, só que nenhuma parte da escritura está falando isso. Tá? Então ele diz que isso aqui pode ser no sentido geral e não no sentido exato. Ele fala, B, o Espírito que ele fez habitar em nós é uma referência natural ao Espírito Santo. C, tem fortes ciúmes, é usado em um sentido positivo. D, é verdade que a palavra traduzida por ciúmes, que é o phtonos, que é essa aqui, né? O phtonon, regularmente em todas as ocorrências no NT tem um sentido negativo, mas assim como era usado acerca do sentimento de ciúme de um amante em relação ao seu rival, poderia designar o desejo do espírito de nos ter completamente para si. Assim, a versão mais satisfatória aparentemente é aquele espírito que ele fez habitar em nós, anseia ardentemente por nós a ponto de ter ciúmes. Ele vai dizer isso, ele fala, essa também é a sugestão de Maior, que é outro comentarista. Certo? Então o F.F. Bruce ele vai trazer essa ideia aqui, né? O que acontece? O comentário Mod, que ele também vai falar sobre a dificuldade desse texto, ele diz: uma outra razão porque um cristão não pode ser amigo do mundo está nas escrituras. Aí ele fala, há um grupo de possíveis traduções, olha só, existe um grupo de possíveis traduções para as palavras que se seguem, mas acompanhando o contexto de uma determinada tradução, Deus e não o Espírito é o sujeito do verbo. Ou seja, esse comentário ele fala que o sujeito do verbo é isso aqui, Deus, e não o Espírito. Então o Espírito aqui seria o objeto direto e aqui ele estaria referente, fazendo menção ao Espírito humano, ao Espírito do homem. Beleza? Então essa seria a ideia. Existem aqui muitos e muitos comentários que eu poderia citar, mas o vídeo ele vai ficar muito extenso, então eu não vou fazer mais citações aqui, né? Tem também comentários do Francis Davidson, né, que ele dá diversas possibilidades de tradução, mas que eu não vou citar aqui, senão o vídeo vai ficar muito grande. O David Agarister, né, e o Francis Davidson, eles falam que existe uma possibilidade
desse espírito aqui ser um espírito maligno. O tradutor dessa Bíblia aqui, que é o David Agarister, né? Essa aqui, ó, que é a Bíblia judaica do Novo Testamento, tem o Antigo e o Novo Testamento, né? O que que ele fala? Ele defende que aqui seja um espírito maligno em seu comentário judaico do Novo Testamento. Esse aqui, se você não tem, né, ou se você tem, pode consultar, que ele vai dizer o porquê que ele entende isso, né? Lá no livro de Tiago, capítulo do número 4, né? 3, capítulo 3, capítulo 4. Aqui ele vai dizer o seguinte, né? Ele vai dizer que aqui faz menção a um espírito em que em nós que deseja intensamente o ciúme, né? Já que essa expressão ciúme ela tem a ver com inveja, tem a ver com algo ruim, já que essa palavra, em todos os casos que ela ocorre, ela sempre é usada no sentido mal, nunca no sentido bom. Essa aqui especificamente. Então ele vai dizer que dentro do contexto é isso que está acontecendo. As pessoas estão guerreando, pelejando, fazendo intrigas e um monte de coisa, não estão sendo amigos de Deus. Isso porque existe um espírito maligno que estão nessas pessoas, né? Então ele vai aqui trazer um comentário bem grande sobre isso, que eu não vou citar aqui, né, mas que ele vai defender essa posição. Talvez eu faça um comentário ou uma postagem no meu Facebook sobre o comentário que ele faz e que outros fazem em relação a esse texto, beleza? Então, pessoal, eu vou ficando por aqui. Este foi o vídeo de hoje. Se você... qual seria de fato a sua posição em relação a isso? Refere-se ao espírito do homem mesmo ou ao Espírito Santo? Para mim, eu entendo que refere sim ao espírito humano, ao espírito do homem, não ao Espírito Santo, como eu já defendi. Beleza? Mas é isso aí, existem outros estudiosos que iriam discordar de mim e existem outros que iriam concordar comigo. Bem, então é isso aí, que Deus abençoe a todos vocês. Se não é inscrito neste canal, se inscreva aí, deixe esse like, que ajuda bastante o canal a crescer. Beleza, pessoal? Então é isso aí, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.